TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos, bom dia vereadora Júlia Arruda, bom dia a todos que estão aqui no plenário, bom dia a todos que estão nas suas casas e assistindo pela TV Câmara e também pelo YouTube da TV. Declaro aberta a nossa reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Solicito a vereadora Júlia Arruda para ler a ata, enquanto chega mais algum vereador. Bom dia a todos e todas. Estou um pouco afônica, mas vai dar certo. Ata da reunião ordinária da Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, 17 de abril de 2023. Aos 17 dias do mês de abril do ano 2023, reúne-se na Câmara Municipal de Natal, situada na Rua Jundiaí, às 9 horas, no plenário Érico Hackert, os membros da Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, sobre a presidência do excelentíssimo senhor vereador Técio Tinoco, que declarou aberta a reunião da comissão. Cumprimentando os vereadores que estavam presentes, iniciou as atividades com a leitura da ata da reunião anterior através da vereadora Nina Souza, membro desta comissão. Em seguida, foi colocada em discussão e aprovação da ata pelos seus membros. Dada a verificação da presença dos membros da comissão para a continuidade dos trabalhos, o vereador Técio, presidente, deu início com alguns informes vinculados ao expediente do dia, em especial sobre a remarcação da próxima sessão para o dia 15/5, da convocação da secretária de Educação do município, Cristina Diniz. Do secretário adjunto Aldo Fernandes, do secretário que assumiu recentemente Mário Sérgio, do diretor de Recursos Humanos Daniel Rendal. Tal convocação foi posta em votação e aprovado por unanimidade. O vereador Herbert Sena pediu a palavra e sugeriu que o caso das férias da secretária tenham sido canceladas para que façamos uma nova reunião. Acatado o pedido do vereador, o qual foi posto em votação e aprovado. Em seguida, o presidente designou o vereador Herbert Sena para ler 2 projetos de lei para serem, sendo o primeiro, PL 738/2021, de autoria do vereador Técio Tinoco, relator vereadora Nina Souza, ressaltou a importância do referido projeto, fez considerações e requereu a aprovação do texto legal, sendo o mesmo aprovado. Em seguida, projeto 775/2021, de autoria do vereador Técio Tinoco, relator vereador Herbert Sena, o qual ressaltou a importância do referido projeto. Na sequência, o presidente convocou a vereadora Júlia Arruda para analisar o parecer do projeto de lei 316/2022, de autoria da vereadora Ana Paula. Relatora, vereadora Júlia Arruda. Após suas considerações, a relatora opinou pela aprovação, qual foi aprovado sem mais projetos de lei para ser designados. Os vereadores deram continuidade aos trabalhos, onde o presidente enalteceu a fala da vereadora Júlia Arruda e complementou, ressaltando a importância do trabalho de todos os vereadores na defesa das pessoas com deficiência, em especial a questão relacionada à educação pública para aqueles portadores de necessidades. Tem que alterar esse termo aqui na nossa ata, certo? Em seguida, deu a palavra a Ronaldo Tavares, presidente do Comude, a qual discorreu sobre o problema do transporte público e sobre a ausência de uma política pública vinculada ao sistema de transporte público, em especial para atender a demanda dos deficientes. Solicitou o apoio no sentido que o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência tenha um olhar mais atento da Câmara Municipal de Natal e da Prefeitura, para que haja mais apoio no sentido da CIMUD, é isso? Acho que é CEMID, não? É porque está errado aqui. Eu vou fazer aqui a alteração, porque essa ata vai ter que ter algumas alteraçõezinhas. Órgão que recepcionou o Conselho possa assumir definitivamente uma gestão funcional. Situação que não está acontecendo hoje. Finaliza reafirmando o pedido de apoio de toda a comissão e de forma resolutiva. Também aponta problemas com relação
a frequência das pessoas com deficiência vinculada ao cadastro único, as quais têm a obrigação de ser apresentadas a cada 2 anos para reafirmar status de pobreza no referido cadastro. Em seguida, o presidente parabenizou o senhor Ronaldo Tavares, também enfatizou a necessidade da melhoria das paradas de ônibus com informações em braille. O presidente se queixou sobre a ausência de convites referentes aos eventos alusivos à defesa dos direitos das pessoas com deficiência promovido pelas secretarias municipais, em especial da Prefeitura Municipal de Natal. O presidente também relembrou que a Casa Legislativa vem defendendo o direito dos deficientes visuais, reafirmando o apoio dos vereadores. O presidente Técio Tinoco e os demais membros desta comissão fizeram algumas considerações finais e, sem mais, deu encerrado a referida reunião desta comissão. Então, como tem algumas alterações no que se refere a nomenclaturas, eu acho que o contexto está ok, mas a gente precisa fazer a retificação dessa ata para, na próxima reunião, aprovar. Pode ser? Com certeza, vereadora Júlia. Nosso gabinete já mandou para os 28 gabinetes um memorando explicando que não existe a palavra portador de necessidades especiais. Mandamos em 2021, mandamos em 2022, chegamos em 2023 e a assessoria jurídica ainda fazem a mesma coisa. Não existe portador, ninguém porta deficiência, todo mundo se adquire a deficiência. Então, solicito aqui a todas as assessorias de todos os seus gabinetes que tenham cuidado na hora de fazer uma ata, um projeto de lei, o que for que seja, porque nossa casa tem que dar exemplo. Hoje, vereadora Júlia, tínhamos a convocação da secretária da Educação e, infelizmente, até o exato momento, 9h30 da manhã, ela ainda não compareceu. Falta de respeito com essa casa. A nossa comissão gostaria que ela esclarecesse a falta de auxiliares. Só semana passada eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais, eu estou aqui com quase 50 pessoas faltando auxiliar. Tem o nome, a responsável da pessoa com deficiência, telefone, endereço e escola, mas infelizmente ela não compareceu. Não sei qual o medo que ela tem dessa casa, não sei qual o medo ela tem da comissão da pessoa com deficiência. Não íamos colocar ela contra a parede, ao contrário, íamos aqui dialogar para chegar num bom entendimento. Não podemos que as pessoas com deficiência fiquem nas suas casas sem estudar e as pessoas que não têm deficiência vão para a escola. Então, precisamos que a secretária esclareça. Hoje mesmo vou entrar em contato com o líder do governo, o vereador Hermes Câmara, para a gente chegar no consenso. O que queremos aqui, para deixar bem claro, com certeza a secretária deve estar nos assistindo através da TV Câmara, secretária. Só queremos que coloque auxiliar para as pessoas com deficiência. Eu garanto à senhora que se a senhora colocar essa comissão, nunca vai lhe convocar. A gente só quer que coloque em prática. A nossa comissão já é contra estagiários. E estagiário, como sabemos, estagiários ficam ali 3, 4 meses. A pessoa que tem deficiência intelectual, quando começa a se acostumar com o estagiário, o tempo daquele estágio acaba e vai vir outra pessoa. E, infelizmente, a pessoa que tem autismo, deficiência intelectual, mental, ele não se acostuma com a pessoa tão rápido. Então, precisamos de esclarecimento, secretária. Só isso, a gente não está pedindo nada de demais. Precisamos que as pessoas com deficiência tenham o mesmo direito das pessoas que não têm deficiência. Quero aqui registrar a presença do nosso amigo, defensor público, Rochester, que é um amigo, um parceiro. Estudamos juntos no Colégio Auxiliadora, conheço o Rochester desde a infância. E aqui ele também está trazendo, vai falar um pouquinho sobre a Defensoria Pública, eles estão com um evento que acontece no Brasil todo, uma campanha em ação pela inclusão sobre a Defensoria Pública. Isso é muito importante, o nosso país agora envolvendo tanto a Defensoria Pública, e eu acho que vem para somar junto à nossa comissão o Defensor Público Rochester, que é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, vereador Herbert Sena, pela ordem, vereadora Júlia. Senhor presidente, vereador Técio, vereador Herbert, assessores da comissão, a imprensa que está aqui nos acompanhando, cobrindo, que seria a convocação da Secretaria de Educação nesta comissão. Eu queria lamentar, mais uma vez, a ausência da Secretaria Municipal de Educação numa convocação que é prerrogativa legal deste colegiado, desta comissão,
que não vêm, não mandam representante, não mandam justificativa. Isso é muito ruim para os debates. Lembrando que a convocação já foram tentativas mal sucedidas, né, de convites que foram negados, que foram desertos, né, que não vieram, e na falta da vinda da secretária, através do convite, tem a prerrogativa da convocação, que é algo mais forte, né, é algo mais imperativo, que é para ser cumprido. E aí a gente fica aí, mais uma vez, a Câmara desmoralizada perante a sociedade, perante a imprensa, porque, mais uma vez, a gente convoca o secretário e o secretário não vem. Essa questão da falta de auxiliares para atender e lidar com as pessoas com deficiência é algo muito sério, é algo que é recorrente a todos os mandatos. Nós que saímos aí, que frequentamos os bairros, que frequentamos as escolas, os CMEs, percebemos a lida diária das mães, principalmente as mães, que eu digo, dos pais, mas das mães, sobretudo, as mães que são mães solo, que muitas vezes o companheiro não aguenta o rojão, que é uma lida de uma criança com deficiência, e as mães têm que realmente deixar as suas atividades, porque não tem como conciliar um trabalho com a dedicação a uma criança com deficiência, e quando essa criança não está sendo bem cuidada dentro do ambiente escolar, uma vez que não tem profissionais suficientes para lidar com as múltiplas deficiências. Eu tive recentemente, eu disse, e esse caso me chamou muita atenção, numa escola lá em Mãe Luísa, que a professora, a diretora, nos passou, né, a especificidade que é. Uma criança que tinha que trocar uma sonda mais de 4 vezes um turno, e é muito específico, é muito detalhado. Imagine se aquele profissional fizer o manuseio equivocado daquela sonda. Então, é algo que pode causar consequências sérias e graves para essa criança, infecções. Então, precisamos aí ter um profissional auxiliar, que já deveria ter sido criado um profissional através do cargo. Uma vez que não tem esse profissional, se opta, né, pela modalidade do estagiário, que é uma modalidade ainda precária, um tanto frágil, devido à falta de capacitação desses estagiários, a falta até de maturidade, muitas vezes, né, diante de uma situação muito complexa, e essa rotatividade que o vereador Tessi falou. Então, a gente precisa encarar esse tema como uma prioridade. E a ausência da secretaria aqui diz muito sobre essa falta de prioridade, uma vez que deixa todos nós sem resposta, uma vez que deixa toda a sociedade sem respostas, e aí precisamos acompanhar. Esse é o nosso papel. Amanhã teremos a reunião da Comissão de Educação, que também está correlacionado com esse tema, que é a educação inclusiva, que inclusive tínhamos convocado a secretária, mas diante dessa convocação para hoje, abrimos mão dessa convocação de amanhã, mas uma vez não vindo hoje, a gente vai reiterar a convocação para ser amanhã, para a gente ampliar esse debate, né? Então, eu acho que a Câmara tem que dar uma resposta mais imediata com relação a essas sucessivas reuniões que são convocadas e não comparece. E só para ilustrar, essa semana, sexta-feira, eu fui para o município de Currais Novos conhecer um exemplo, né, de uma política pública que está sendo implementada, que inclusive tem um projeto nosso tramitando aqui, que dá as famílias acolhedoras para aquelas crianças que, por algum motivo, tiveram que romper seus vínculos familiares e tem a modalidade das famílias acolhedoras. E Currais Novos é um exemplo, né, de implementação que desde 2015. Então, nós somos lá. Então, para essa viagem, reagendamos 3 vezes para adequar a agenda da secretária de Assistência Social. Fizemos um malabarismo, foi prefeito, a comunidade Parelha, secretário, todo mundo organizado. Quando foi na quinta-feira, 6 horas da noite, a secretária, a gente ligou só para confirmar, a secretária não foi, nem mandou nenhum representante. Isso é muito desrespeitoso, né? O município de Natal, a capital do estado, que poderia estar sendo um exemplo aí de pioneirismo, está atrás de vários municípios, né, espalhados pelo interior do estado, e simplesmente também não vai. E foi muito feio para a gestão o não comparecimento. Estava lá o prefeito Aldon, secretária de Educação, secretária de Assistência, secretário de Assistência do município de Parelhas. Então, toda a comunidade ali do Seridó reunido, esperando a palavra de Natal, e Natal não foi. Então, em respeito aos que estiveram lá, a Frente Parlamentar esteve presente, a Câmara Municipal esteve presente, e foi um exemplo, e foi uma experiência muito positiva para que a gente possa copiar bons exemplos que estão aí espalhados pelo interior do estado. Mas eu queria só ressaltar e lamentar
o não comparecimento da secretária municipal de Educação. Obrigada. Concordo com Vossa Excelência, vereadora Júlia. Não sei qual medo que a secretária tem. Precisamos resolver isso o quanto antes. Há 15 dias atrás, eu fui numa escola municipal na Vila de Ponta Negra, Josefa Botelho. Lá tem 25 crianças com deficiência e 4 auxiliares. Como é que 4 auxiliares vão tomar conta ali de 25 crianças? E concordo, teve até uma mãe, vereadora Júlia, e uma criança também, uma criança que tem mielo, ela passa sonda pela manhã 2 vezes. E essa mãe tem 3 anos que a criança não vai para a escola. Olha aí que retrocesso, que absurdo, uma criança passar 3 anos sem ir para uma escola. Para aprovar a ata, para aprovação da ata, com a ressalva da vereadora Júlia, permaneça como estão, a ata aprovada. Pela ordem do vereador Dixon Nasce Júnior. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Vereadora Júlia, vereador Herbert, presidente Técio. Eu cheguei agora um pouco atrasado, mas Júlia estava falando em relação dos professores auxiliares, né, Júlia? Uns 10 dias eu fiz uma audiência pública sobre autismo aqui na Câmara. Teve a presença do colega Herbert, do colega Técio. Júlia Arruda mandou o assessor dela, ficou até o final, né? Ele é testemunha, Júlia, que uma das grandes queixas aqui das mães foi em relação aos professores auxiliares, né? Foi discutido tudo aqui, porque o tema do autismo é uma coisa muito abrangente, é complexo, né? Mas o que foi meio unânime aqui na audiência foi essa questão dos professores auxiliares. Infelizmente, a Secretaria de Educação mandou uma pessoa, eu até procurei me informar sobre ela, uma pessoa preparada, né, lá, mas não veio preparada para cá, ela veio com uma apresentação no PowerPoint, né? Apresentou o PowerPoint e ficou acuada nas perguntas, porque as mães disseram, não tem professor auxiliar aqui, né? Meus filhos estão precisando. Inclusive, uma mãe fez um depoimento que viralizou tanto que entrou no radar da pauta das TVs locais e passou uma semana rendendo, porque é uma coisa que sente, as mães sentem, né? Inclusive, Júlia, eu tenho informações que os planos de saúde estão conseguindo resolver uma coisa pontual ou outra, até nos colégios dos municípios, não importa onde. Tem professor auxiliar bancado pelo plano de saúde dentro da sala de aula do município. Então, isso foi, acho que foi um grande vácuo da audiência, que deixou muita mãe assim, desesperançosa, foi essa falta de informação. O que eu sugiro? Eu sugiro que a comissão abrace essa causa, porque o professor auxiliar não serve só para o autista, serve para outros tipos de deficiências e transtornos. Então, eu sugiro, vereador Técio, que a gente não espere mais a secretária, a gente vá lá. Tá? Vamos lá. Não, mas, Júlia, nossa prerrogativa é essa. Se chegar os 5 vereadores lá, ela pode até não atender, mas vai mandar alguém atender a gente. Que não seja a Patrícia, que veio aqui na audiência, porque ela vai mostrar um PowerPoint para a gente. Né? Ainda falou que a pessoa com autismo não é deficiência. Não, ela veio totalmente armada, sem necessidade. Aqui, estava aqui. A audiência é boa para a gente se formar. A gente aqui não resolve nada em audiência. A gente gera encaminhamentos e se informa. Então, foi frustrante. Nada pessoal contra ela, até porque eu nem conhecia ela, mas depois eu fui falar com o pessoal da prefeitura, vereador Técio, e eles reconhecem mesmo essa deficiência. Certo? Vamos lá, informe a gente. Eu pedi um ofício só com o número de alunos, né, Silvinha? Tinha 1.060 alunos. Pode ter mais. Está subnotificado isso. Um laudo, né? Então, assim, eu acho que... Mas quando eu estive lá, vereador Dixon, há 2 meses atrás, a secretária disse a mim que era quase 2.200 alunos. Olha aí. Ela me falou isso. Então, assim, a gente precisa ter o... Então, eles não têm noção de quantos alunos tem. Porque ela me disse que tem 60 dias, quando eu estive lá pessoalmente. Em média, 2.200 alunos. E Daniel Rendal também me confirmou. Daniel Rendal é interessante. Pronto, Daniel Rendal é interessante vir para cá. Eu acho que ele tem informações. Só que existe ali a questão da vaidade. Ele pode vir e o secretário responsável pode ficar com ciúme de ele vir, entendeu? Então, a gente equaliza isso. Então, na audiência pública, sentiu muito essa falta de informação. Não foi para acusar, mas para a gente saber
o que pode sugerir, certo? Olha, eu estou fazendo, pessoal, viu, vereador Heber? Eu estou fazendo uma ação social, um trabalho de saúde mental numa escola lá na Zona Norte. Não vou dizer o nome agora, tá? Tá a coisa mais bonita do mundo. Os alunos estão precisando, os professores estão precisando. Ele tem 2 vezes por semana. O custo é baixíssimo, que sou eu que estou pagando. Se a prefeitura fizer a mesma coisa que eu estou fazendo com ele, para pegar uma pessoa, para fazer o questionário, para tentar fazer um diagnóstico do autismo ou de outras, a gente teria essa notificação mais segura. Então, eu acho que a gente aqui tem essa visibilidade da TV, tem, ótimo. Mas precisamos, vereador Técio, só para concluir, juntar, vamos nós 5 aqui, falta a vereadora Nina, né? Somos 5. E vamos lá para a secretaria. Se a secretária não atender, com certeza alguém que terá o respaldo que ela disser vai nos atender. Né? Então é isso que eu queria acrescentar da audiência pública. Só mais uma coisinha que eu estou feliz, que a gente fez 2 ações em abril, a da audiência pública, que os vereadores participaram, e a campanha Um Vizinho Consciente, que nós conseguimos, vereadores, colocar em mais de 400 elevadores aqui, condomínios, a questão da empatia, que não é birra, é crise sensorial no autismo. Tem mais de 400 elevadores. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, recebi uma foto do colega que estava no elevador e viu, já vai fazer 1 mês. Então, campanhas simples como essa, que dá resultado. O feedback que nós tivemos de pais e mães, por causa de um panfleto, né, que gera consciência, gera empatia. Inclusive, a semana passada, a TV Record de São Paulo fez uma matéria sobre famílias que estão sendo despejadas de seus apartamentos, né, porque as pessoas não entendem que ali tem um autista, tem uma pessoa com outro tipo de deficiência, e os vizinhos acham que é birra. Então, a gente podia também colocar esse assunto no radar. Eu plantei uma semente, mas vocês sabem que sozinho o mandato não faz muita coisa. Então, estou socializando aqui essas ações para que a gente possa colocar aqui na pauta da comissão. Parabéns, vereador Dixon Júnior, pela essa campanha, uma campanha belíssima. Quero aqui parabenizar e somar o nosso mandato com o seu. Com a palavra, vereador Herbert Sena. Primeiramente, desejar um bom dia a todos. Para mim é uma alegria, uma grata satisfação estar aqui a cada 15 dias debatendo esses assuntos. E aí, parabenizar também ao vereador Dixon Júnior, né, pela ação. Já teve conhecimento a respeito da ação, e eu sei o quanto é problemático, inclusive na escola mesmo. Tem uma questão social muito grande. Semana passada foi vítima de 2 alunas lá brigando, né? E aí a gente vê que ali é um ponto muito crítico e que precisa não só lá, mas se estender em outras escolas, vereador. Isso eu acho que era para ser uma política municipal na Secretaria de Educação. Muito barato, porque você pega um profissional, ele poderia atender 5 escolas uma vez por semana. Então, é algo que poderia adiantar muito. A Secretaria Municipal de Educação, hoje a gente vê a falta dessa atenção com a Câmara Municipal da própria secretária. Aqui, não estamos faltando desrespeito com ninguém, mas apenas pedindo respeito com essa casa e com esse Poder Legislativo. Por quê? Porque eu acho que quando a secretária não vem, é uma falta de planejamento da própria comissão. A gente já vem se preparando a respeito desses assuntos, convidamos pessoas para vir debater esse assunto. Muitas pessoas estão em casa porque a gente vai divulgando o assunto que ia ser debatido no dia de hoje. E aqui a gente chama atenção mais ainda, são os pais. Porque na Escola Municipal Santos Reis, vereadora Júlia, eu tive a informação que a auxiliar de sala, ela dá de 7 às 9 um aluno, esse aluno volta para casa, aí de 9 às 11 chega outro aluno para estudar. E aí também vem um descontrole familiar. Tem uma mãe que me revelou, Herbert, a minha filha mais nova está sem estudar porque ela tem que levar o irmão para assistir a aula e depois esse menino tem que ir para casa. Então ela não estuda, ela tem que cuidar dele. Porque se ele estivesse no horário regular, ela também estaria no horário regular e aí os dois estavam em sala de aula, mas ela hoje não tem condição de ir para a sala de aula porque ela tem que levar o irmão para casa. Então a gente vê
o próprio descontrole familiar com a falta de atenção da Secretaria de Educação. E aí a gente vê que isso eu estou falando numa situação. E quantas situações de pais hoje não estão trabalhando, não estão fazendo outra atividade porque tem que estar com o filho dentro de sala de aula ou em casa. E a gente vê a quantidade de alunos e a falta de informação. É 1.060, é 2.000, não importa se for 1, 2 ou 2.000 pessoas, crianças. E aí a gente chama mais atenção ainda. Já estamos chegando no mês de junho, né, terminando um semestre, e esse assunto não é resolvido. Aí, próximo semestre, se vai ser ou não, então vamos perder um ano letivo. Isso não é só um ano. São vários anos que se passaram e esse assunto ainda não é trazido como importância na secretaria. Então, são essas as palavras, dizer que estamos aqui, vamos nos reunir, eu acho que é importante traçar essa estratégia reunidos internamente para que possamos ter uma medida e uma atenção para as pessoas com deficiência que precisam ter esse atendimento. Só para acrescentar, é uma sugestão, claro. Vamos fazer essa visita na próxima reunião da comissão? A gente adiantar a pauta ou ver alguma maneira de ajustar, porque nós temos outras comissões que a gente participa, mas eu acho que é a hora da gente ir para lá, não esperar mais ninguém. Né, vereador Dixon, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou entrar em contato com o líder do governo, o vereador Hermes Câmaras, hoje, e vamos marcar uma reunião para ir lá, nossa comissão, os 5, com o líder do governo, é o melhor, juntamente com a secretária, e dialogar com ela e pedir prazos, porque a gente não pode mais esperar. Porque nossa última convocação dela, ela esteve aqui presente, foi em dezembro de 2021, e a mesma disse que ia batalhar pelo concurso público do auxiliar, ia colocar os estagiários provisoriamente, mas até hoje, já se passaram aí 1 ano e meio, e até hoje nada, sempre a mesma conversa, com a mesma conversa. Então precisamos agora de prazos e colocar medidas rápidas para as pessoas com deficiência irem para a escola, não podemos mais esperar. Mas parece que isso é um mal do poder público, porque assim, essa semana, novamente, recebi várias reclamações, vereadora Júlia, sobre a Secretaria da Educação do Estado também. É a mesma coisa recorrente. Secretaria da Educação Estadual e Secretaria da Educação Municipal. Então, precisamos desse cuidado. Várias mães também fizeram esse apelo ao nosso mandato, falando que a Secretaria da Educação Estadual não tem auxiliar de sala também. Então, precisamos, a gente tem uma lei brasileira, da inclusão, a 13.146 de 2015. A lei ela é muito bem clara, ela é claríssima. Precisamos colocar auxiliar nas escolas. E só para vocês terem noção, eu recebi essa semana, vereadora Júlia, tem um decreto de junho de 2021 em relação à isenção do IPVA. E aí, o secretário de Tributação, Carlos Eduardo, Cadu, ele está exigindo todas as pessoas que não têm carteira de habilitação CNH passar pelo DETRAN, mesmo que você nunca dirigiu. Isso é totalmente errado. Peguei um caso essa semana, me procurou, uma pessoa até do interior do estado, deu entrada na Secretaria de Tributação, pediu para passar pela Junta Médica do DETRAN. Uma pessoa idosa, 72 anos, do interior, nunca dirigiu. Passou pela Junta Médica, ele tem um membro amputado superior. Como ele nunca dirigiu, passou pelo DETRAN e o DETRAN disse que ele estava apto a dirigir. E aí ele pegou o laudo do DETRAN, deu entrada na Secretaria de Tributação e a Secretaria de Tributação negou, dizendo que ele tem que dar entrada em todo o trâmite da carteira para tirar a carteira. Como é uma pessoa idosa, 72 anos, nunca dirigiu, vai tirar a carteira de habilitação agora? Lógico que não. E aí ele vai gastar 2, 3 mil reais para tirar uma carteira para conseguir a isenção do IPVA? Em primeiro lugar, nem compensa. Segundo, ele não vai aprender a dirigir. Um idoso de 72 anos que nunca dirigiu. Olha aí o atraso que está tendo em relação à Secretaria de Tributação. A Secretaria de Tributação, Carlos Eduardo, Secretaria de Tributação Estadual, deveria desburocratizar o IPVA. Mas cada dia que passa, eu vejo que ele está burocratizando. Daqui a pouco eu acho que ele vai querer acabar com a isenção de IPVA para as pessoas com deficiência. Mas eu mando um recado para o secretário. Secretário, se o senhor quiser acabar, converse com os 24 deputados estaduais. Ele tem que acabar com a lei. E não acaba com a lei. A gente precisa avançar. Faço até um apelo aqui ao defensor público, o Rochester,
para a gente levar junto ao Ministério Público esse caso, porque é um absurdo. Eu tenho todo o documento dessa pessoa, eu tenho o laudo do Detran, ele já me passou, eu tenho uma negativa da Secretaria de Tributação. Então, assim, é muito complicado. A gente precisa avançar as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Em relação à Secretaria de Educação, a Prefeitura e o Governo do Estado, cada dia que passa, eles estão mais burocratizando. Precisamos, então, avançar. Vereadora Júlia. E é só para finalizar, até para dar a oportunidade ao defensor poder fazer uso da palavra, eu queria que a gente pudesse estabelecer um calendário de visitas, de reuniões, uma agenda extra-Câmara. Eu acho que esse ponto aí, Secretaria da Educação é algo prioritário, está na prioridade das prioridades. Também a questão da Secretaria de Tributação, infelizmente, pela burla da lei, onde muitos que não precisavam utilizar da isenção conseguiram, em algum momento, a isenção por parte do Detran, né, da questão da gratuidade, da isenção, né, no caso. Quem realmente precisa está sendo penalizado. Então, a gente precisa ver, caso a caso, as pessoas que realmente precisam, não tem como ser burocrático, tem que desburocratizar e que realmente as pessoas possam utilizar o benefício que é garantido através da lei. Agora, infelizmente, por muitos, poucos, todos pagam, exatamente. Então, acho que a gente pode marcar a Secretaria da Educação Municipal, Estadual e Secretaria de Tributação, porque esses são assuntos que são recorrentes, que sempre chegam até os nossos mandatos e a gente precisa ter o que dizer, ter uma resposta, né? Ter um retorno a dar à sociedade. Então, fica aqui essa sugestão para a gente tentar conciliar, já que nós nos reunimos a cada 15 dias aqui em plenário, na semana que não tiver reunião aqui, que a gente possa fazer uma reunião externa, fazendo essas visitas às secretarias e também a algumas entidades, associações da área da pessoa com deficiência. Concordo plenamente. Vamos alinhar o seguinte. Hoje eu vou conversar com o vereador Hermes, vou marcar com a secretária da Educação Municipal. Vossa Excelência poderia marcar com o secretário de Tributação e a secretária de Educação Estadual. Vereadora Júlia. Pronto, então a senhora fica com os dois, Secretaria de Tributação Estadual e a Educação Estadual. Os dois estaduais eu vou marcar com a municipal. E mesmo a gente podemos ir também fora do horário da nossa comissão, a gente pode fazer reuniões extraordinárias também. Então temos aqui um projeto para designar relator. Gostaria que a vereadora Júlia tenha um PL 565/2022, autoria vereador Milcley Leite. Institui a campanha educativa de respeito e conscientização sobre o uso dos assentos preferenciais nos veículos do sistema de transporte público de passageiros no âmbito do município natal e das outras providências. Vou avocar esse projeto de lei. Temos 4 projetos para analisar parecer. PL 091/2022, autoria vereador Preto Aquino, sobre a relatoria de Júlia Arruda. Dispõe sobre a acessibilidade de portadores de deficiência visual aos meios de pagamento via cartão e das outras providências. Eu acho que tem uma emenda minha. Sim. E, só para vocês terem noção, eu apresentei uma emenda, até o Banco Itaú entrou em contato com o nosso mandato para falar, dizendo que já tem uma máquina, que tem uma proteção que já fica com acessibilidade. Então, fizemos uma adequação a esse projeto de lei do vereador Preto Aquino, uma emenda modificativa, e também tirando essa palavra portador de necessidades especiais. Isso, tem uma emenda aqui, a emenda ao projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação: dispõe sobre a acessibilidade às pessoas com deficiência visual aos meios de pagamento via cartão e das outras providências, né? Essa é uma emenda e também tem uma alteração no artigo 2º. Se Vossa Excelência quiser relatar, que foi o relator. Aqui é para dar parecer já. Aqui a gente colocamos uma emenda falando que muitas, hoje em dia, tem aquelas máquinas touchscreen. E aí, aquelas máquinas touchscreen, ela é péssima para a pessoa com deficiência visual. E colocamos uma emenda que os estabelecimentos podem até ter o touchscreen, porém, mas tem que ter outra máquina também para atender as pessoas com deficiência visual. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem um botão número 5 e tem uma bolinha. E a pessoa com deficiência visual, ela já se orienta com aquela bolinha para o lado 6 e para o outro lado 4, para cima.
Então, a gente precisamos colocar acessibilidade para todos. Eu já fui em vários estabelecimentos aqui em Natal, e muitos hoje, é aquela máquina touchscreen. Então, por isso eu queria muito a aprovação de todos vocês, uma emenda substitutiva ao projeto do vereador Preto Aquino. Dê a sua relatoria, vereadora Júlia. Então, o projeto tramitou, teve parecer favorável nas demais comissões, e nessa nossa comissão, em defesa das pessoas com deficiência, o vereador Técio apresentou uma emenda substitutiva ao projeto, e na nossa comissão eu fiquei como relatora. Fiquei como relatora e, após a apreciação da emenda do vereador Técio, o projeto ele aperfeiçoou. É um projeto que é uma necessidade, é uma realidade, é uma queixa por parte das pessoas com deficiência visual, e eu entendo completamente favorável, uma vez que esses direitos, além de possuírem um caráter protetivo, garantido, sobretudo, não apenas a integralidade física das pessoas com deficiência visual, mas também promovendo melhor qualidade de vida e a inclusão social, evitando constrangimento e restrições aos direitos fundamentais, possibilitando essas características e a necessidade de uma regulamentação prática e efetiva, de modo a cooperar para os direitos dos deficientes visuais e a valorização da população. Então, portanto, firmamos posicionamento favorável ao projeto com as emendas encartadas. Para aprovação, vereadores permanecem como estão, projeto aprovado. Temos o PL 357/2022, autoria vereador Preto Aquino, sobre a nossa relatoria. Dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas e cadeiras de banhos em hospitais, clínicas e congêneres no âmbito do município de Natal e da outras providências. O projeto ele tramitou em várias comissões, e nessa comissão, em defesa das pessoas com deficiência, foi o vereador Técio Tinoco que ficou como relator. Inicialmente, cumpre destacar que o disposto do regimento desta Casa compete à comissão se pronunciar acerca do campo temático objeto do presente projeto de lei. O autor, de forma acertada, pretende que hospitais, clínicas e congêneres que disponham do serviço de internação, seja internação ambulatorial ou não, de longa permanência ou não, não poderão funcionar se não dispuserem de pelo menos uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho à disposição dos usuários das instituições médicas. Ante o exposto, diante da importância do projeto e por não vislumbrar ilegitimidade no campo temático proposto, opino pela aprovação do projeto de lei. É como voto, senhor presidente. Para aprovação, vereadores permanecem como estão, projeto de lei é aprovado. Vereadora Júlia, vamos pegar o último, que o vereador F vai ter que sair. É o PL 775/2021, autoria do vereador Técio Tinoco, sobre a relatoria do vereador Herbert Sena. Altera a Lei 350, de 23 de novembro de 2011, que dispõe sobre a garantia a toda pessoa com deficiência que necessita de cadeira de rodas a gratuidade do ingresso para o seu respectivo acompanhante em eventos culturais, esportivos e de entretenimento, organizado por pessoas de direito público, privado e ou filantrópico e da outras providências. Então, é um projeto também que tramitou em algumas comissões. Teve também um substitutivo do projeto apresentado pelo vereador Técio Tinoco, e nesta comissão ficou sob responsabilidade do vereador Herbert Sena relatar. Peraí, deixa eu só localizar aqui. Herbert Sena relatar. Eu queria saber se o vereador quer fazer o relatório. Inicialmente, se faz necessário, vereadora, destacar a importância do projeto voltado às pessoas, né, com deficiência e mobilidade reduzida. Nesse caso, trata-se de adequação à Lei 350 de 2011, para que seja ampliado o benefício da gratuidade aos acompanhantes de cadeirantes das pessoas com deficiência visual, paralisia cerebral e com outros espectros autistas, né? Haja vista que as mesmas precisam de apoio e suporte de alguém. É um projeto de política pública, inclusive, para as pessoas com deficiência, segundo justificativa apresentada. Então, no que se refere à validade jurídica do referido projeto, a Constituição, no seu artigo, que dispõe onde cabe o município legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal, né? E após análise
a presente proposição não constatei nenhum impedimento à sua tramitação nesta comissão, opino pela sua aprovação, onde sou favorável ao presente projeto de lei e aproveito a oportunidade também para parabenizar, né, o vereador pela grandiosidade do projeto. É importante, são coisas que a gente não se atenta, a gente pensa na gratuidade das pessoas com deficiência, mas como é que ele vai para as suas atividades se ele não pode levar o acompanhante? Então a gente busca por essa ampliação e ao mesmo tempo parabeniza o vereador, né, por pensar também nesse pequeno e grande detalhe que vai engrandecer muito e dar oportunidade às pessoas com deficiência. Pois é, vereador Herbert, isso aqui é uma lei que está em vigor, a Lei 350/2011, que é do saudoso vereador, do ex-vereador Ney Lopes Júnior, e dá gratuidade para as pessoas com deficiência cadeirante exclusivo. E aí conseguimos agora ampliar para todas as pessoas que necessitem de acompanhante, essa gratuidade. Pode ser para as pessoas com autismo, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com síndrome de Down. São pessoas que realmente necessitem do acompanhante naqueles eventos públicos e privados, nos shows, em todos os locais, no lazer. Isso é muito importante para ampliar as pessoas e não limitar somente ao cadeirante. Então, para aprovação desse projeto de lei, vereadores permaneçam como estão, projeto de lei aprovado. Vereador Tess, pela ordem, eu quero dizer que eu vou precisar me retirar agora às 10 horas, que eu já tenho outro compromisso pré-agendado. Não, a vereadora Júlia vai ficar, ela foi só dar entrevista. Dizer que eu estou deixando a nossa assessoria, por meio de João Pedro, para acompanhar a palestra e a apresentação do projeto da Defensoria Pública. Dizer que vou ficar online, né, até iniciar a outra reunião, mas desejar boa sorte, boa apresentação, dizer que pedir desculpa, né, por não acompanhar presencialmente a palestra, mas infelizmente a nossa agenda, nossas atividades são muito complexas. Tem mais um projeto de lei, solicito ao vereador Dixon, é o projeto de lei 475/2022, autoria vereador Peixoto, sob a relatoria de Vossa Excelência, vereador Dixon Júnior. Pois não, institui o programa Plurais, Diversidade e Inclusão Escolar na rede de ensino no âmbito do município de Natal. Essa lei tem como objetivo discutir, gerar iniciativas e orientações a serem praticadas uma perspectiva de afirmação democrática, respeito mútuo, aceitação de diferença e construção de uma sociedade que todos possam exercer plenamente sua cidadania como verdadeiros cidadãos e cidadãs. Né? Uma lei de conscientização bonita, né, que abrange aqui vários assuntos. De forma resumida, senhor presidente, eu opinei pela aprovação fui favorável ao presente projeto de lei. Para aprovação, vereadores permanecem como estão. Projeto de lei aprovado. A todos os membros aqui da comissão, está aqui presente o defensor público, o doutor Rochester. Ele vai fazer uma explicação, falando um pouquinho sobre a campanha da Defensoria Pública, que é em ação pela inclusão no Brasil todo. Então, seja bem-vindo, doutor Rochester. Doutor Rochester é um grande amigo, já conheço há mais de 30 anos, estudamos juntos no Colégio Auxiliadora. Então, seja bem-vindo à nossa comissão da pessoa com deficiência e fique à vontade, o senhor tem um tempo de 10 minutos. Tem um videozinho também. Oi. Tem um microfone sem fio? Então eu posso falar. Quer vir para cá? Venha. Venha para o púlpito. Oi, testando. Então, inicialmente, bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, a todas as pessoas presentes. Cumprimentar meu amigo Técio Tinoco. Depois de 20 anos, a gente se reencontra aqui nessa oportunidade. A gente estudou junto e como um dos temas que a gente já falou bastante aqui foi sobre educação, eu gostaria até de
saudar também os nossos queridos professores que nós tivemos no auxiliador à época, que nos construíram, né, e formaram a nossa consciência para que a gente possa hoje estar ocupando esses espaços e de uma forma tão responsável como o vereador tem feito aqui na casa e os demais colegas nessa comissão temática de uma complexidade de um tema tão relevante. E aí eu gostaria também de estender meus cumprimentos, né, não só ao vereador Técio Tinoco, mas também à vice-presidência da comissão, ao vereador Dixon Júnior, à vereadora Júlia Arruda, também já encontrei algumas outras oportunidades, também ao querido Herbert, que teve que se ausentar, nossas agendas são realmente bem corridas, mas de forma geral cumprimento toda a casa, na pessoa da presidência da casa também, vereador Érico Giacomi, e agradeço essa oportunidade para fazer essa apresentação do lançamento da campanha nacional da ANADEP, né, que é a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. A gente teve o lançamento dessa campanha em Brasília, dia 4 de maio, e agora nós estamos na fase de fazer os lançamentos locais e regionais, né, e a gente entrou em contato com o vereador Técio para fazer essa apresentação aqui na casa. É uma casa do povo, é uma coisa aberta ao povo, assim como a Defensoria Pública também, voltada para a população. Então, eu acho que é super interessante essa articulação. O tema desse ano da Defensoria Pública, né, da Associação Nacional, foi tratar a pessoa com deficiência. E, sobretudo, no aspecto da inclusão através das ações da Defensoria Pública. E quando a gente fala ação, a gente não está falando só ação judicial, ao contrário. A gente compreendeu que o tema da pessoa com deficiência ele é muito mais complexo do que simplesmente a movimentação de ações para a garantia de direitos pontuais, de acesso a determinados direitos de uma forma muito específica. E é engraçado, é curioso, né, como foi desafiador se debruçar sobre o tema da pessoa com deficiência, entender a complexidade desse tema, sobretudo quando a gente trata da questão da pessoa com deficiência e da violação dos direitos. Ouvindo aqui os vereadores comentando, é interessante que na prática do dia a dia a gente viu que algumas questões que chegam à Defensoria Pública são questões que estão imediatamente relacionadas à situação da pessoa com deficiência. Então, a gente pode dizer que são demandas que são inerentes àquela condição. Demandas de saúde, que buscam um tratamento específico, que buscam acesso a uma órtese, a uma prótese. Só que esse não é o maior volume de demandas que chegou até a Defensoria Pública. As questões que são agravadas em razão da pessoa com deficiência, e que aí são questões que são obstáculos do meio que ela está, obstáculos que são criados para aquela pessoa e não questões que sejam inerentes a ela. Aqui a gente discutiu, como agora, a questão da educação. A educação já em si, o acesso à educação já é em si um entrave na nossa sociedade. Para as pessoas com deficiência, a gente percebe como se criam mais obstáculos para a garantia desse direito. Então, não são questões que que a gente pode colocar como responsabilidade ou como vinculadas à condição da pessoa com deficiência. Ao contrário, são situações que são agravadas pelo ambiente externo para que aquelas pessoas possam ter direito a determinadas questões, como, por exemplo, o direito social à educação, que aqui a gente debateu. E outras questões que são totalmente conjugadas com a situação da pessoa com deficiência, que não tem qualquer vínculo com a condição dela de pessoa com deficiência. A gente coloca, por exemplo, a ausência de acessibilidade em prédios públicos e acessibilidade não só no aspecto arquitetônico, acessibilidade também na forma de tratar uma pessoa com deficiência, às vezes uma deficiência visual ou uma deficiência intelectual, a possibilidade daquela pessoa ter a condição de se comunicar. Nós temos pouquíssimos intérpretes de Libras em espaços públicos, né? Então, são questões que, a maioria das vezes que são trazidas à Defensoria Pública, elas não têm origem na deficiência em si. Elas têm origem, salvo em algumas situações, quando como eu falei, em garantia de certo tratamento, garantia de acesso a certo medicamento, a maioria das vezes está relacionado a uma estrutura que foi criada e que obsta aquela pessoa de exercer certos direitos, né? Aqui, então, eu gostaria de destacar que a campanha ela foi elaborada com a participação de pessoas com deficiência. Toda a nossa campanha, desde a cartilha, dos vídeos,
das falas que nós vamos apresentar, as ações práticas que nós vamos fazer, nós fizemos convidando pessoas com deficiência para isso, porque esse é um princípio da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. É o lema, nada de nós sem nós. Então, é sobretudo importante que pessoas com deficiência também ocupem espaços, porque são condições tão peculiares que só a vivência dessas pessoas permite apresentar soluções que sejam soluções concretas. Quando nós tentamos subtrair dessas pessoas a capacidade e a possibilidade de apresentar soluções, nós não resolvemos o problema e, às vezes, agravamos esse problema. Então, é muito importante que todas as ações que tanto esta casa faça, quanto a Defensoria faça, traga as pessoas com deficiência para dentro do debate, ouça essas pessoas, uma escuta qualificada para poder realmente desenhar alternativas e desenhar soluções que sejam relevantes para esse tema. E aqui, um dos pontos que eu gostaria de destacar é justamente a relação da pessoa com deficiência e o direito à educação, porque foi um tema que a Casa discutiu, é um tema que é extremamente sensível, sobretudo quando a gente vai pensar que para que haja o reconhecimento e a consolidação da etapa que nós estamos hoje, no aspecto da educação, que é a etapa da inclusão, né? A gente já superou uma primeira, há séculos atrás, a gente não pode retroceder nesse aspecto, um primeiro momento em que as pessoas com deficiência eram totalmente excluídas de qualquer tipo de prestação de serviço, sobretudo da educação. Depois que elas eram falsamente incluídas, né, através do processo de segregação, se colocavam aquelas pessoas de forma segregada dentro de uma escola. E olha que, por mais que a gente se remeta isso a início do século XIX, do século XX, se nós não tivermos cuidado, essa ainda é a solução apresentada em diversas situações. Se nós tivermos prédios públicos, por exemplo, escolas públicas de primeiro andar que não tenham acessibilidade, é muito comum nós escutarmos em reuniões com secretarias, com diretores, falando, não, a gente vai pegar essas pessoas e colocar aqui nessa sala. A gente fala, isso é totalmente contra a política de educação que é determinada hoje pela Constituição Federal. Nós não podemos segregar essas pessoas para que elas tenham a possibilidade de estar na escola. Nós temos que fazer a inclusão. Então, depois da segregação, nós ainda chegamos à integração, né, que ainda foi uma etapa muito incipiente, mas o que nós temos hoje é a obrigação da inclusão. E a inclusão, ela demanda do poder público, ela demanda um esforço do poder público que precisa estar atento ao olhar integral para aquela condição. A gente tem que destacar que, quando a gente fala de pessoa com deficiência e educação, nós estamos lidando com duas prioridades estabelecidas na Constituição. A primeira é a prioridade da criança. A criança e o adolescente, ela tem uma prioridade absoluta dentro da Constituição Federal estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a pessoa com deficiência também possui uma prioridade. Então, não há como justificar a ausência de uma estrutura, a ausência do fornecimento de profissionais capacitados, justificando uma falta de orçamento ou qualquer outra questão, porque se o orçamento tem que seguir regras constitucionais de estabelecimento de prioridades, nós temos duas prioridades conjugadas quando a gente fala de pessoa com deficiência e educação. Vale destacar também que, nesse ponto, discutindo com o vereador Técio Tinoco, eu faço coro ao apelo dele e, no caso, não só um coro, mas também vamos colocar numa situação de um parecer jurídico de dizer que, para situações específicas das escolas que necessitam do fornecimento de auxiliares, o fornecimento através do corpo de estagiários não contempla de forma satisfatória o que obriga a legislação. Não contempla por quê? Porque, enquanto uma prioridade, esse precisa ser um serviço público prestado de forma especializada e de forma contínua. O estágio, ele não tem nenhuma dessas duas condições. Quando nós falamos de forma especializada, a gente tem que lembrar que o estagiário é uma função acadêmica. Ele está ali também, ou sobretudo, para aprender. Ele está ali, sobretudo, como uma função de construção do seu viés pedagógico. Ele, sim, auxilia no serviço público, mas ele não pode receber uma responsabilidade tão grande. E a segunda questão é que é de uma forma permanente que tem que ser prestado esse serviço. O modelo permanente de prestação de serviço público não pode ser feito através de uma pessoa que a cada 6 meses vai ter que ser substituída. E a gente enfrenta isso, as consequências disso, sobretudo quando a gente vai tratar de pessoas com deficiência intelectual ou com autismo, como a gente já discutiu sobre a necessidade da criação de um vínculo muito próximo entre o auxiliar e a pessoa com deficiência que precisa daquele auxílio.
A necessidade desse vínculo é muito grande e, sobretudo, porque a gente não faz educação sem afeto, não existe educação de forma robotizada. Então, aquela pessoa precisa necessariamente sentir uma proximidade com o seu auxiliar, precisa ter uma confiança naquele. A gente tem que lembrar que o auxiliar, várias vezes, ele faz questões que são extremamente ligadas à privacidade e à intimidade da pessoa, acompanhar aquela pessoa até um banheiro, acompanhar aquela pessoa em um momento de angústia ou num momento de que ela se sinta desacolhida. Então, a gente não pode dedicar a isso uma rotatividade tão grande com a situação dos estagiários. Então, por isso é imprescindível que isso seja fornecido de uma forma muito mais estável, muito mais séria, obedecendo às prioridades que estão estabelecidas pela Constituição a respeito desse tema. Como eu falei, tratar isso de forma diversa é, inclusive, retroceder para as situações anteriores à ideia da inclusão dentro da educação. E também vale destacar que, além disso, a gente dar condições para que pessoas com deficiência frequentem a escola de forma adequada, não é só um direito daquela criança, não é só um direito daquela família, é um direito de toda a comunidade. É indispensável que a própria escola permita que as suas crianças, seus educandos ali, conheçam o princípio da diversidade, saibam lidar com pessoas que são diversas e diferentes dela. Isso faz parte da nossa construção enquanto seres humanos. Então, a gente não permite que essas crianças frequentem a escola de forma adequada com os auxiliares responsáveis, a gente também está tolhendo os outros profissionais ou as outras crianças de poderem lidar com essas situações e colaborar com a sua construção de uma formação cidadã e cívica. E já direcionando para finalizar a respeito disso, depois a gente exibir um breve vídeo da nossa campanha, essa campanha ela foi desenhada de duas formas na Defensoria. Uma forma voltada para o público externo, ou seja, as pessoas que nós atendemos na Defensoria Pública, e é um volume gigantesco, a gente pode apresentar depois na casa uma oportunidade para demonstrar o volume de atendimentos que nós fizemos na Defensoria Pública. Mas, para além desse público externo, é uma campanha voltada também para o público interno. Para o público interno, porque a gente precisa profissionalizar o atendimento da Defensoria Pública para saber como tratar uma pessoa com deficiência, como se dirigir a ela, entender quais são os obstáculos internos da própria Defensoria Pública, seja da linguagem adequada, como o vereador Técio destacou aqui, em mais de uma oportunidade já teve que fazer esse trabalho pedagógico de explicar quais são as terminologias adequadas, e isso não é algo besta, pelo contrário, isso é algo de extrema importância, porque cada palavra possui um conceito e cada conceito possui um valor que é transmitido com aquele conceito. E a gente teve esse trabalho também dentro da Defensoria Pública de apresentar os conceitos adequados, de conseguir treinar o público interno da Defensoria Pública para o atendimento, e inclusive nesse processo de conhecer pessoas que estavam ao nosso lado, que possuem deficiências, às vezes deficiências ocultas ou invisibilizadas, e que nós não sabíamos. Trabalhar com colegas que possuem um problema auditivo unilateral e a gente não sabia, e só veio saber durante essa capacitação, porque ele se sentiu à vontade de falar, olha, inclusive eu tenho isso, eu não falo porque eu fico com medo de sofrer um estigma a respeito disso. Então foi uma campanha extremamente enriquecedora também, internamente, voltada também para a acessibilidade, destacando que a acessibilidade não é acessibilidade só arquitetônica, ela é indispensável para o serviço público. Nós temos a acessibilidade atitudinal, ou seja, ela voltada para os nossos comportamentos. A gente tem o trabalho de educação em direito para evitar preconceito, evitar a utilização de qualquer instrumento que possa gerar um sofrimento para aquela pessoa. Também a acessibilidade comunicacional, nós estamos fazendo um trabalho interno pela associação para que as cartilhas que venham pela Defensoria Pública também venham de forma mais acessível. Os eventos que nós fazemos ao público possam ter tradutor de Libras, por exemplo. Essa nossa cartilha também ela foi desenhada. Nós temos uma cartilha em Braille, por exemplo, que vai ser disponibilizada. A fonte dela foi feita de uma forma adequada. Então, isso também faz parte dessa acessibilidade. Acessibilidade metodológica, a forma como nós podemos pensar a estrutura de atendimento da Defensoria Pública para evitar, por exemplo, que aquela pessoa tenha que retornar várias vezes ao núcleo, sabendo que nós temos estruturalmente um problema de mobilidade urbana gravíssimo em Natal. A acessibilidade instrumental, seja para o fornecimento de equipamentos, órteses, próteses e ferramentas que possam permitir o trabalho adequado dentro da Defensoria Pública para aquelas pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência e, sobretudo,
E aqui eu acho que é muito viável a nossa parceria com a Casa, a acessibilidade programática, que é para a gente pensar nos projetos de lei vindo de forma adequada, que contemplem não só a nomenclatura, mas que sempre percebam que qualquer tipo de política pública, ela necessariamente atravessa a questão das pessoas com deficiência e tem que ter um olhar específico para aquilo. Os editais que são lançados pelas casas, os documentos também, que todos eles respeitem não só, como eu falei, a nomenclatura e o conceito, mas que percebam a pessoa com deficiência como uma pessoa que é sujeita de direitos e que, para isso, a nossa sociedade precisa se estruturar para que não se torne, que nós não criemos obstáculos que sequer existem, sobretudo nessas questões relacionadas à legislação. Então, com isso, eu queria novamente agradecer essa oportunidade, vereadora Júlia, vereador Técio, dizer que a Defensoria Pública, né, os defensores públicos, no nome da associação, estão disponíveis para esta casa, para a gente articular, inclusive nessa questão relacionada a fornecimento, né, o oferecimento de auxiliares na educação. Se necessário for, se não houver o diálogo, o Poder Judiciário tem que ser chamado, tem que ser convocado para isso. Eu já coloco a Defensoria Pública à disposição das famílias quanto a isso, que necessitarem procurar a Defensoria, para a gente também criar uma solução que não seja uma solução pontual que vai contemplar somente aquela família. Porque aquela família, aquele aluno, ele vai receber atenção, ele vai conseguir completar seus estudos, mas depois outra família vem ali. E a gente não pode criar um ciclo vicioso de fornecimento disso somente através do Poder Judiciário. É preciso realmente uma política pública para isso, assim como para todas as outras questões que envolvem as pessoas com deficiência. Então, novamente, queria agradecer a casa, agradecer ao vereador Técio de novo, que é o seu mandato, colocar à disposição. A gente trouxe também, o vereador Técio, eu já entreguei o kit, né, gostaria de entregar a vereadora Júlia Arruda aqui, que tem alguns itens da campanha, tem a cartilha, tem a nossa camisa, e convidar todos vocês também que estejam acompanhando a vestirem a camisa da nossa campanha. Essa campanha vai ter duração de 1 ano. Vou solicitar que seja exibido um videozinho, vocês vão ver muito esse vídeo, porque ele vai ser apresentado em algumas emissoras de televisão. A gente conseguiu uma parceria para que seja apresentado e faz parte da nossa campanha justamente para incentivar a educação da comunidade em geral sobre esse tema. Muito obrigado. Quero aqui parabenizar o Dr. Rochester, um grande amigo, um grande defensor público. E parabéns também à Defensoria Pública Nacional pela esse projeto em ação pela inclusão. Acho muito importante divulgar. E gostei das suas palavras, Rochester, quando você fala que a acessibilidade, sempre eu digo que a acessibilidade não é só para o cadeirante, a acessibilidade não é só aquele símbolo que tem muitas vezes no chão. A acessibilidade é uma palavra muito mais ampla, que poucas pessoas conhecem. Então, precisamos que as pessoas realmente, de fato e de direito, conheçam a acessibilidade. Quando você falou também, doutor Rochester, em órtese e prótese e cadeira de rodas, só para você ter noção, infelizmente, agora, mês de junho, está completando 10 anos e tem amigos esperando sua cadeira de rodas lá no antigo CRI, que hoje chama CER, Centro Especializado em Reabilitação. O governo do Estado atual, com 4 anos e 5 meses, nunca doou uma cadeira de rodas. É uma falta de respeito muito grande com as pessoas com deficiência. Abriu uma licitação em novembro. Eu tive lá no CRI há 60 dias atrás, mas infelizmente lá no CRI disseram que iam sair suas cadeiras de rodas. Mas tem 60 dias e eu já soube semana passada que infelizmente a licitação não foi concluída desde novembro. Aí muitas pessoas perguntam, por que não foi concluída, vereador Técio? Por uma única palavra só, porque a gente não tem interesse. Então, o governo do Estado, para mim, eu fico muito triste em relação a essa notícia, pois vai completar agora, estou quase fazendo um bolo no aniversário, botando uma vela lá de 10 anos, as pessoas esperando sua cadeira de rodas. Gostaria muito de dar uma notícia aqui e dizer assim, o governo do Estado zerou a fila de cadeira de rodas, zerou a fila de órteses e próteses. E é muito pior, vereadora Júlia. Várias pessoas estão judicializando e uma cadeira de roda muitas vezes se torna, às vezes, 100% mais cara. Uma cadeira de roda vai para uma licitação, custa R$ 2.500. A pessoa vai judicializar, ganha R$ 5.000. E muitas vezes uma órtese, uma prótese custa 12, 15 mil reais. E uma pessoa agora, uma amiga nossa, judicializou, ganhou 25 mil reais uma órtese. Foi feita, pegou a nota fiscal com a empresa, prestou conta, tudo legalizado. Não é muito pior para o governo do Estado? Muitas vezes custa o dobro. Infelizmente, a CESAP nunca fez nada para a pessoa com deficiência do Estado do Rio Grande do Norte. Eu digo isso com a maior tristeza do mundo. Eu queria muito chegar aqui e dizer que tudo era perfeito.
E sabemos que uma cadeira de rodas é simplesmente a perna da pessoa que necessita. Se você não tem uma cadeira de rodas, você fica onde? Em cima de uma cama. Infelizmente, é uma triste notícia. Mas vamos lutar. Essa comissão sempre aqui está vigilante, sempre atuando, sempre conversando, sempre dialogando, tanto com a Prefeitura e tanto com o Governo do Estado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora Júlia, e depois tem um vídeo da Defensoria Pública e Rochester. Podemos ver também aqui com a TV Câmara, para ter esse vídeo vinculado tanto na TV Câmara também. Eu queria só parabenizar esse material conciso, eficiente, com a linguagem fácil. Eu acho que a gente pode ver outros caminhos aí para reproduzir, né, esse material em quantidade aqui. Utilizar a Escola do Legislativo para ter uma formação, uma capacitação para os nossos servidores. É importante que essa capacitação ocorra em todas as instâncias, porque muitas vezes quem está na ponta, quem está na base, muitas vezes não sabe como lidar, como se referir, como tratar. Então, acho que isso a gente precisa, através desse momento aqui da comissão, que é uma comissão que é formada por várias instituições, e a Defensoria compõe essa comissão também, para que a gente possa fazer essa formação. A Câmara tem que dar o exemplo, e eu estou até percebendo que a Câmara está sem a tradução simultânea das Libras, né? Assim, a comissão, a gente tinha conseguido, pelo menos na comissão da pessoa com deficiência, ter simultaneamente ser traduzido. Verdade, já tinha sido autorizado pelo nosso presidente. Isso. Foi a primeira vez que não tem, porque nas outras comissões, nas outras reuniões tinham. Pois é, eu estou percebendo aí, estou sentindo a falta, a gente saber o que é, porque, de fato, infelizmente, a gente só tem nas sessões ordinárias e nas comissões, só na comissão da pessoa com deficiência. Mas as pessoas com deficiência têm que ter acesso à comissão da educação, à comissão de justiça, à comissão de finanças, né, que todas as comissões tenham a tradução simultânea através das Libras, né, dos intérpretes de Libras que temos aqui na nossa TV Câmara. Mas parabenizar. Também eu acho inadmissível essa questão, esse imbróglio que acontece com relação à licitação do CRI. A gente precisa saber, porque o que nos passa é que há um imbróglio jurídico por parte de algumas empresas que deram entrada. A gente precisa saber o que de fato acontece. Mudou o secretário agora, a secretária doutora Eliane assumiu a secretaria. Eu acho que está no momento da gente também, enquanto comissão, procurar colocar na nossa agenda para que, de fato, a gente possa saber e dar uma resposta. É inadmissível que há mais de 10 anos não tenha nenhuma entrega de cadeira de rodas. Isso é inadmissível. E a gente precisa saber o que é que está, de fato, acontecendo. Se eu fosse secretário, eu tinha dito até para a Cipriano, eu tinha feito uma coletiva de imprensa e assumido de quem é a responsabilidade, porque parece que é a omissão do Estado. O Estado está se omitindo? É de competência do Estado? O que é que está acontecendo? Que a gente precisa dar uma resposta. Então, a secretária Eliane assumiu agora e eu acho que está no momento de procurarmos para saber com relação a essa demanda. Obrigada. Vereador, posso fazer uma pontuação? Pode. Eu gostaria de agradecer as palavras, né, da vereadora Júlia, do vereador Técio, colocar à disposição o material gráfico todo para casa, seja na mídia digital ou outra mídia, porque acho que a gente realmente pode, inclusive incluindo, né, obviamente, a utilização da casa, eventualmente reproduzir esse material para que seja divulgado e também colocar a associação à disposição para participar de qualquer tipo de curso, evento ou capacitação para o público interno. A gente fez isso e vai fazer isso para a Defensoria Pública, então a gente pode fazer também, disponibilizar isso para dentro da casa, porque realmente é algo que a gente precisa treinar o nosso olhar para o tema. A gente precisa o tempo todo estar atento para isso e, como uma casa do povo, precisa saber receber o povo e qualquer pessoa. Concordo, parabéns, vereadora Júlia, e também o defensor público. Acho que é muito válido essa captação das pessoas aqui da nossa casa. Eu acho que começamos pela nossa casa, pelos nossos servidores, ensinar a como lidar com as pessoas com deficiência. E vamos falar com o nosso presidente Érico para juntos fazer essa ligação entre a nossa casa e a Defensoria Pública também. Acho muito importante e muito válido. E sobre as cadeiras de rodas e hortas, vereadora Júlia, acho que eu já falei algumas vezes aqui nessa comissão, infelizmente é o governo do Estado, porque em janeiro de 2018 abriu uma licitação do ex-governador Robson Faria, uma licitação de órtese e prótese. E uma empresa aqui em Natal chamada Bom Porte, ela ganhou a licitação, um pregão eletrônico nacional.
Houve uma denúncia de uma pessoa lá de Pau dos Ferros dizendo que teve ilegalidade. Na época, o secretário era George Antunes. Ele suspendeu a licitação, mandou para o Tribunal de Contas do Estado para ver se houve ilegalidade ou não. O Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado opinou que teve 100% legalidade, foi 100% correta o pregão nacional. Voltou para a secretaria e a secretaria começou a fornecer órtese e prótese, não cadeira de rodas nem cadeira de banho. E aí começou a fornecer, houve outra denúncia da mesma pessoa. E aí o secretário mandou para o Tribunal de Contas de novo, voltou favorável de novo, tramitou. E aí foi nesse trâmite que o governo do Estado atual entrou e cancelou tudo, que não poderia cancelar. E aí a empresa judicializou. Ganhou na primeira instância, ganhou na segunda, ganhou na terceira, foi transitado, julgado o processo. Aí o governo do Estado abriu uma nova licitação em junho de 2021 com cadeiras de rodas, cadeira de banho, órtese e prótese. Só que a órtese e prótese estava vigente e ela não poderia ter aberto a licitação. A empresa Bomporte judicializou, impugnando a licitação. E aí, novamente, ela ganhou. Ela ganhou no pregão nacional, ela ganhou na justiça e ela pediu para não tirar. Eu fui pessoalmente no CRI, levei, estava Décio Santiago, coordenador da Corte, presente, estava a diretora do CRI, Célia, presente, e estava também a ex-secretária de junta, Maura, que teve aquele problema que ela foi afastada logo em seguida. E aí eu fiz um pedido para desmembrar cadeiras de rodas e cadeira de banho da licitação que houve, que tinha sido impugnada pela empresa Bomporte. Eu fiz esse pedido em julho de 2021. Tivemos essa reunião lá no CRI. E aí a secretária, na época, disse, concordo com o vereador, vamos tentar fazer o desmembramento. Infelizmente, não foi feito o desmembramento na época. Passou 2021, passou 2022, quando chegou em novembro do ano passado, aí eles se tocaram, a CESAP, viram que a pressão popular estava muito forte, a pressão da nossa Câmara aqui também, e eles abriram uma licitação só de cadeira de rodas e cadeira de banho. E até o momento, essa licitação não foi finalizada, soube semana passada. E há 30 dias atrás, eu tive no CRI pessoalmente, disseram que estava sendo finalizado e que ia comprar as cadeiras de rodas, tem 2 meses mais ou menos. Eu dei essa notícia aqui na casa, fiquei feliz pela licitação, parabenizei o governo do Estado. Já se passaram 60 dias e até agora nada. Nem cadeira de rodas, nada, as pessoas esperando. Então, próximo mês está fazendo 10 anos que várias pessoas estão esperando uma cadeira de rodas. Imaginem quem não tem condições para. E muitas pessoas realmente não vão servir. Imagina uma criança com 10 anos de idade receber uma cadeira de roda com 20 anos. A criança cresceu, engordou, infelizmente não pode mais consumir, adquirir aquela cadeira de roda. É um absurdo. Temos um vídeo e temos uma mãe. Gostaria que solicitasse o vídeo da Defensoria Pública e solicite também a TV Câmara para ter a tradução de Libras. Lutar por uma sociedade inclusiva e anticapacitista é o objetivo de defensoras e defensores públicos. O trabalho busca garantir às pessoas com deficiência uma vida independente e autônoma, com efetivação sem barreiras dos seus direitos. Defensoria Pública, em ação pela inclusão. Uma iniciativa da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, ADEPERN. Parabéns à Defensoria Pública pela iniciativa. Acho que é um vídeo muito bacana em ação pela inclusão. Solicito também a TV Câmara para incluir esse vídeo aqui na nossa grade, é muito importante também. E tem uma mãe, Judicleide, Judelúcia. Com a palavra, senhora, 2 minutos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Judelúcia. Eu sou mãe de uma aluna que ela é autista e ela está sem auxiliar. Está em casa, muito ociosa. Pergunta o tempo todo: mãe, quando é que eu vou para a escola? Eu quero ir para a escola. E
ela estuda na Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro. E ela fica me questionando o tempo todo. E isso é difícil, né, para uma mãe ver o seu filho com vontade de ir para a escola e não poder ir porque não tem um auxiliar. E é justamente isso que eu estou aqui, para lutar pelo direito da minha filha, porque como diz que a educação é para todos, então ela também, né, precisa ter essa educação. E também quero colocar aqui que para conseguir uma consulta, um neuropediatra ou um psiquiatra, na Heitor Carrilho, isso também está muito complicado. Eu tive que ligar 156 vezes para poder conseguir um retorno para minha filha e não consegui. E ela já está precisando voltar, isso é situação não só minha, mas também de outras mães também, está passando também por isso. Porque antes o sistema, a gente fazia o seguinte, passava pelo médico, depois levava o encaminhamento para enfermeira e ela colocaria no sistema para marcar os retornos. Agora não, a gente tem que ficar ligando, tipo como fosse um sorteio, a gente fica ligando para poder conseguir aquela ligação. Aí as mães conseguem, tem os que não conseguem, tem os que às vezes passam 1 ano, 2 anos sem conseguir ter a sua consulta. E volta com um neuropediatra ou psiquiatra. A minha filha já era para ter voltado já. E ela está tendo uns problemas também que eu preciso resolver, né? Está muito ansiosa, fica roendo os dedos. E ela está tendo problema de depressão também. E é isso que eu vim colocar aqui para vocês. Obrigada. Vamos lutar pelo direito da sua filha e vamos sim ter reunião nos próximos dias, na próxima semana, com a secretária para a gente resolver. Isso é muito fácil, eu acho que a gente consegue resolver. Então, declaro encerrada a nossa reunião da comissão, a reunião da Comissão em Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal de Natal. Todos tenham uma excelente semana, que todos fiquem com Deus. TV Câmara, a TV do povo de Natal.